Bom dia, cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Gostaria de estar lendo alguns versículos para nós estarmos entrando em oração e agradecendo e exaltando, intercedendo com ações de graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos acordou para nós desfrutarmos das suas bondades, das suas misericórdias, né? Que faz novas a cada manhã. Glória a Deus. Então, gostaria de estar lendo aqui onde o Senhor nos deu, né? Onde o Senhor nos apontou. Em Daniel capítulo 1 e o verso 17, diz assim: Ora, a estes 4 mancebos Deus deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Gente, que tremendo isso. Meu Pai eterno. A gente vê a importância de estarmos com o Senhor, ligado no Senhor, né? Seguindo seus passos, temendo a Ele, né? A gente vê aqui, né, que no 3º ano do rei Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele veio a Jerusalém, né, que até Jeremias profetizou, falou para o rei Zedequias se render, que o rei Nabucodonosor ia vir a Jerusalém, ia tomar ali, né? Mas eles não quiseram obedecer. Mas aconteceu, né? Nabucodonosor veio, tomou Jerusalém, sitiou Jerusalém, né? E também o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá também, né? Até umas partes dos vasos da casa de Deus, eles levaram para a terra de Sinar, para a casa do ídolo deles, né? E os vasos, eles pôs na casa do tesouro do seu ídolo, os vasos da casa de Deus, né? E aí, o rei disse para um dos eunucos, que chamava Aspenaz, traz algum dos filhos de Israel, da linhagem real dos nobres, né, para que eles sejam, assim, esteja diante de nós. Uns moços bonitos, sábios, inteligentes, entendidos de conhecimento, né, que tenha habilidade para viver no palácio, né,
e ensina eles as letras, língua dos caldeus e tal. E o rei determinou a comida deles, a educação deles, né? E já que eles eram de linhagem real e tal, mas as coisas não aconteceram como ele queria, não, né? Foi diferente. Esses meninos, eles eram tementes a Deus lá em Jerusalém e eles continuaram sendo. Não é porque eles mudaram de cidade, não é porque eles foram levados presos que eles abandonaram o Senhor. Porque eles poderiam dizer assim: olha, nós servimos a Deus de corpo, alma e espírito, pois agora a gente não vai servir mais, porque esse Deus que a gente está servindo, ele nos abandonou, nos entregou na mão do rei da Babilônia. Deus, ele deixou a gente ser levado cativos. Ele não deveria ter deixado, ele não deveria ter permitido que o rei viesse aqui, destruísse Jerusalém, sitiar Jerusalém, roubar os vasos da casa de Deus, os tesouros da casa de Deus que as pessoas cooperam, que as pessoas doam, roubaram, levaram. Ah, mas a gente não vai servir mais esse Deus? Que jeito? Não dá, né? Deus permitiu. E além de roubar os tesouros da casa de Deus, ainda levaram e colocaram na casa do Deus deles, dos ídolos deles. Ah, não. Olha, isso não está certo. O nosso Deus desamparou a gente, né? O nosso Deus permitiu que a casa dele fosse destruída. Por que Deus não mandou um anjo? Por que Deus não evitou isso, né? E isso acontece muito conosco na nossa vida, na terra, né? Tem coisas, rebuliços que acontecem que a gente não acredita que acontece, que aconteceu, que acontece, né? Às vezes a gente vê, né, construções, irmãos construindo igrejas grandes, né? E de repente é tomada, de repente é destruída, né? Mata seus líderes. É assim que acontece no mundo. E a gente às vezes fala assim: meu pai, por que Deus permitiu isso, né? Só que antes de acontecer, o Senhor já tinha avisado, já tinha mandado os profetas para avisar. Só que o rei que estava governando, ele não quis obedecer ao Senhor, não quis acreditar. E tudo isso aconteceu e muitas vidas foram mortas, muitas pessoas foram saqueadas, tudo por causa da desobediência de um rei, né, que não quiseram dar ouvido à voz do Senhor. Mas esses jovens poderiam falar assim, né? E ainda o rei pediu para escolher uns meninos formosos para servir ali dentro do palácio, e escolheram Ananias, Azarias e Misael e Daniel. E ainda como se não bastasse, esse rei pediu para trocar o nome deles, colocando o nome do Deus deles, né? Ananias, Azarias e Misael passaria a chamar o nome do ídolo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, esse Sadraque, Mesaque e Abednego é nome de ídolos. E Beltesazar, que é o Daniel, também é o nome de um ídolo, né, que colocaram neles. E daí então o rei falou assim: esses 4 jovens, vocês dão a ração do dia para eles, quer dizer, a comida deles, comidas boas, para que eles ficam mais revigorados, com saúde, para que eles venham servir o rei, né? Só que Daniel
E os outros jovens, eles disseram assim, olha, a gente não vai tomar vinho, a gente não vai comer carne, né? E aí o eunuco falou, não, mas eu não posso fazer isso, senão o rei vai me castigar, né? Porque os outros jovens vão ficar bonitos e vocês vão ficar abatidos. Então, vocês devem comer a comida que a gente coloca aqui para vocês, né? Aí, então, Daniel falou, não, dá uns 10 dias para a gente comer somente legumes, né? E tira a bebida forte também. Aí, então, você faz essa experiência. E aconteceu que eles fizeram 10 dias, né? Só comendo legumes, tomando água, orando e jejuando e buscando ao Senhor, né? Mas Deus, ele vê que a intenção da pessoa, né? E Daniel colocou isso no coração. E Deus achou graça. Deus teve misericórdia, né? E eles alcançaram e conquistaram o coração do eunuco. E fizeram assim, né? E aconteceu que passou os 10 dias, né? E foram se apresentar. Ao fim dos 10 dias, os seus semblantes, os seus rostos eram mais melhores, mais bonitos. Eles eram mais gordos do que todos os outros jovens que comiam a porção do manjar do rei, né? Aí então, olha só, eles não beberam vinho, né? E comiam só legumes, né? E os 4 mancebos, Deus honrou esses meninos. Esses meninos estavam cheios de sabedoria, de entendimento da parte de Deus, porque quer ver a pessoa ter sabedoria e entendimento, ela orar e jejuar e ler a Bíblia, né? A mente da pessoa fica esclarecida pelo Espírito Santo. A pessoa quer entender a Bíblia, mas ela não jejua, não busca Deus. Ela quer entender a Bíblia como se ela estivesse lendo um romance, né? Como se fosse um livro qualquer, não faz uma breve oração, né? E as coisas de Deus se discernem espiritualmente, né? Então a gente vê aqui que Deus deu grande temor para esses meninos, dando a eles o resultado excelente. Eles foram achados mais inteligentes 10 vezes mais do que os astrólogos. Gente, o que é isso? Quando o rei Nabucodonosor começou a fazer pergunta para eles respondiam de uma forma assim que, gente, era de se admirar. Era de se admirar. Meninos que estavam ali, né, cativos, presos, e em 10 dias, é como se fosse uma faculdade de 4 anos ou mais, né? Em 10 dias eles conseguiram o que os outros não conseguiam em 10 anos. Meu Pai, por quê? Porque o Senhor encheu eles do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é um espírito de entendimento, como eu sempre digo, né? E em toda matéria, olha só que profundo, de sabedoria e inteligência, sobre os quais o rei fazia pergunta, achou eles 10 vezes mais doutos, mais cultos, mais inteligentes do que os magos, do que os astrólogos, gente, que havia no reino, em todo o seu reino, né? Aos 4, Deus deu conhecimento, inteligência em todas as letras, e sabedoria. Mas em 10 dias, né? Olha só, em 10 dias.
Aí a Daniel, Deus ainda deu um pouco mais, ainda deu entendimento em visão e sonhos. Não precisava nem contar o sonho. Tinha sonho que precisava contar, né? Que Daniel pedia para contar, mas teve sonho que Daniel não precisou o rei nem contar, que Daniel explicou o sonho para o homem sem saber como que era o sonho do homem, do rei. Olha que coisa profunda de Deus mesmo, né? Ah, meu Deus maravilhoso. Então, a gente vê aqui que esses meninos, eles não lançaram no rosto de Deus, nós estamos aqui, né, sofrendo, presos, longe da nossa casa, e nós vamos continuar servindo ao Senhor? Não, nós vamos voltar para trás, nós vamos ficar aqui no palácio preso, mas a gente vai aqui desfrutar de todas as coisas que o rei dá para nós, a gente vai comer, a gente vai beber, vai encher a cara de vinho mesmo, né? Mas não foi assim, não. Eles eram crentes dentro de Jerusalém, fora de Jerusalém, eles eram servos de Deus diante do rei, diante dos servos, diante dos eunucos. Eles eram servos de Deus, comendo ou não. Eles eram servos de Deus além de qualquer situação, né? Não é o que nós somos hoje, né? Que a gente ouve os irmãos pregarem e dizerem assim, que nós somos geração dodói, geração casca de ovo, geração cristalina, né? Cristal, né? Geração fraca. Bom, na verdade eles não têm muito o que, né? Não estão se enganando, não. É verdade mesmo, porque nem todos são assim, né? Nem todos. Muitos de nós perecemos por estar em cima do muro, de ouvir a palavra, ouve a palavra, mas não pratica a palavra. Qualquer coisa a pessoa joga o balde, né? Imagina se nós vivêssemos naquela época, então, ai meu Deus, já teríamos perecido há muito tempo. Se nós vivêssemos naquela época lá de ser preso, de ser levado cativo, né? Talvez a gente seria daqueles que foram mortos ao fio da espada, não daqueles que foram levados diante do rei Nabucodonosor para glorificar o nome do Senhor, né? Essa geração precisa, a gente, né, precisa muito se decidir, né? Se nós servimos a Deus de corpo, alma e espírito mesmo, não é verdade? Corpo, alma e espírito, como os servos do Senhor, eles viviam, né? Não amaram as suas vidas até a morte. O rei, aí vai, né? Situação vem, situação vai. Pronto. O rei fez uma estátua lá de ouro e falou para todo mundo se curvar lá, mas isso já era estratégico mesmo, era para que todo mundo adorasse o Deus dele mesmo, né? Porque a nação ali era idólatra. Tinha uma igreja lá do Deus deles, né? Um altar. E por isso, e ainda além disso, como se não bastasse, fizeram uma estátua de ouro e era para todo mundo adorar aquela estátua de ouro. Mas esses meninos continuaram na sua fé em Deus vivo, no Deus poderoso, no Deus que eles conversavam, no Deus que eles se entregavam, né? Não era uma semana sim, outra semana não. Era uma vida entregue na presença do Senhor. Mas eles não se curvaram diante da estátua que o rei levantou. E o rei falou assim, tudo bem, não quer se encurvar perante a minha estátua? Não quer encurvar perante o meu ídolo? Tudo bem. Nós vamos agora aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o normal e vocês serão lançados lá dentro. Então vocês vão escolher.
Quando tocar os instrumentos, vocês, por favor, ficam posicionados para adorar a estátua que eu levantei. Ah, tá bom. Aí tocaram os instrumentos e esses jovens não se curvaram diante da estátua, né? E foram lançados vivos dentro da fornalha. E, além disso, amarraram eles, amarraram os pés, as mãos, atados e com suas capas, com seus chapéus, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Mas aquele vapor acabou queimando as pessoas que jogaram eles lá dentro, né? Aquele calor. E eles foram jogados dentro da fornalha. Mesmo assim, eles serviram a Deus de corpo, alma e espírito, não negaram a sua fé. Porém, quando Nabucodonosor percebeu, tinha 4 pessoas lá dentro. Ele falou, mas quem é aquela 4ª pessoa que está andando com eles lá dentro da fornalha? E sem perceber, ele estava ali declarando o Filho de Deus. Sem saber, ele estava vendo o Filho de Deus lá dentro. Ele falou, nossa, esse quarto parece Filho de Deuses, né? Porque ele ainda não conhecia o Deus vivo. Nem queria se render, imagina. Para ele era o ídolo lá, que era o Deus dele. Mas aí então, ele falou assim, ó, tira eles lá depressa, lá de dentro da fornalha. Como que pode, né? Todo mundo ficou admirado, até hoje a gente medita nisso, né? Andando dentro do fogo, o fogo não queimava eles. E quando tirou eles de lá de dentro, o rei chegou perto deles, não tinha um fio de cabelo queimado, mas queimou uma coisa, queimou as cordas, né? Queimou as cordas, né? Foram lançados amarrados e saíram livres. E nem cheiro de fumaça tinha. Nossa, isso é tremendo, hein? Isso é demais, né? Então, eles, por amar a Deus e respeitar a Deus de verdade mesmo, não de brincadeirinha, Deus os salvou. Deus livrou eles da fornalha de fogo ardente, porque antes de ser jogado lá dentro, eles falaram assim para o rei, rei, não precisa nem ficar fazendo esses testes aí, porque nós não vamos adorar a sua estátua, de jeito nenhum. Então fique sabendo já de antemão que a gente não vai adorar. Aí o rei ficou mais nervoso ainda, né? E o rei falou assim, eu quero ver o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão. Ah, tá. Então ele viu. Ele viu que o nosso Deus tem poder para isso. E aí então, só que Daniel, aconteceu outras coisas. Daniel, jogaram ele dentro da cova dos leões. E dentro da cova dos leões também o anjo do Senhor estava lá, guardando e protegendo Daniel. Então a gente vê que eles foram levados presos, eles foram jogados dentro da fornalha de fogo, eles foram jogados na cova dos leões, mas não negaram a fé viva no Senhor Todo-Poderoso. E nós, queridos ouvintes, nós estamos aqui livres, podemos adorar a Deus a qualquer hora, a qualquer momento. Nós podemos orar a qualquer hora, a qualquer momento. Nós podemos louvar a Deus. Não tem rei nenhum proibindo a gente de adorar a Deus. E a gente fica aí fazendo corpo mole, né? Eu não vou mais na igreja, não. Eu não vou mais adorar a Deus, não, porque eu estou doente. Deus não poderia ter deixado isso acontecer. Não vou mais buscar Deus, não, porque, olha, eu estou numa dificuldade financeira e isso aí não está certo. Eu sou dizimista, eu oferto, eu faço contribuições. Não, isso não está certo, não. Servir a Deus para ficar nessa situação financeira, servir a Deus para ficar doendo aqui meu dedo, para doer minha barriga, meu dente, para minha filha ficar assim comigo. Não, eu vou deixar de ir na igreja, eu vou deixar de servir a esse Deus, né? Então nós achamos que Deus tem que dar banquete para nós, banquetes e banquetes para nós.
Ai, filhinha linda, que coisa rica, você deu uma cesta, né? Ai, que coisinha linda, pois agora você está abençoada, né? É isso que a gente quer. Ai, que linda, ela louvou ontem, que coisa mais fofa. Tá bom, pois agora eu vou te dar ouro, vou te dar prata. É isso que a gente quer, não é? Nossa, eu servi a Deus. Ai, eu limpei a cadeira para Deus ontem, pois agora eu vou querer um guarda-roupa cheio de roupas novas. É isso, né? Isso se chama carnalidade. Isso se chama o crente carnal, o crente sem visão espiritual, né? Porque na situação que aqueles meninos estavam, não só eles, né? Eles foram escolhidos para estar no palácio. Mas Nabucodonosor levou muitas pessoas presas, né? Aí, só que Deus mostrou para Nabucodonosor que ele era Deus através da vida desses meninos, porque esses meninos se colocaram na posição de vaso de Deus, ainda que seus corpos foram entregues à morte. Mas o amor deles para com Deus era além da morte, além do físico, do material, né? E aconteceu o quê? Que o rei se converteu. O rei se convertendo, ele fez um decreto para que todas as tribos, línguas e nações viessem adorar o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel, de Beltesazar, né? Então, com o nosso testemunho, nós podemos ganhar almas para o Senhor. Testemunho de fé. Testemunho de fé. Não, eu vou tomar um golinho aqui para me ganhar ele para Jesus, porque eu tenho que fazer de tolo para ganhar o tolo. Ah, tá bom, vai. Né? Dessa forma você não ganha, dessa forma você vai se escandalizar. Porque a pessoa que está fazendo isso, ela vai falar, tá vendo? Eu falei para ela beber, ela bebeu. Que crente que é ela? Eu não vou ser crente como ela, como ele, né? Então a gente tem que mostrar diferença. Nós não tem que cair no pecado para agradar a outra pessoa, para a pessoa vir para Jesus. Que jeito que vai vir para Jesus? Não, eu vou no bar, né? Eu vou no bar, vou fazer companhia para ele ou para ela, para me ganhar ela para Jesus. Ah, mas dessa forma você nunca vai ganhar, porque você está se tornando semelhante à pessoa. Você tem que ser diferente. Nós temos que ser diferente. Combater o pecado, porque aqui a gente viu que eles combateram a idolatria. Nós não vamos adorar esse ídolo. Já fica sabendo de antemão que nós não vamos adorar. Mas aí eles poderiam falar assim, nossa, a gente vai ter que adorar mesmo, viu, Ananias? É melhor a gente obedecer o rei, porque senão a gente já está preso. A gente vai perder os benefícios que tem aqui no palácio. A gente vai ficar sem moradia, né? A gente vai ser mais maltratado ainda. Então é melhor a gente se curvar, né? Mas não, o que um falava, o outro também concordava, e estavam todos unidos ali, os 4 unidos, em uma só fé, em uma só comunhão, uma igreja. Eles eram uma igreja, unidos, um membro do outro. E foi honrado o nome do Senhor dos Exércitos. Que isso sirva de lição para nós também, para nós honrar o nome do nosso Deus em qualquer circunstância, em qualquer adversidade. Não é verdade? Então nós vamos honrar o nosso Deus, né? E que essa palavra venha servir para nós de um grande exemplo de fé, não é verdade? Glória a Deus, exaltar o Senhor em todos os momentos da nossa vida, por mais difícil que seja ou por mais abençoado que seja. Glória a Deus, vamos ficar com essa palavra para a glória e honra do nome de Jesus Cristo, Cordeiro, o justo e fiel. Deus abençoe.